Medina tentou, ele mexeu no time, ele colocou uma formatação tática diferente, ele fez alterações, ele mexeu no decorrer da partida, mas não conseguiu. O Atlético Mineiro mostrou a sua superioridade técnica, tática e física durante a partida e sem muitas dificuldades para si, construiu uma vitória de 2-0 que o coloca já em vantagem na disputa que ele terá do título do Campeonato Brasileiro. O Internacional lutou, brigou, correu e até jogou mais do que aquilo que a gente esperava que o Internacional jogasse, mas ainda assim perdeu por 2-0. Abre a temporada na zona de rebaixamento e mostra que tem muita coisa para melhorar ao longo do Brasileirão de 2022. Notícias positivas e negativas da derrota do Inter 2-0 para o Galo Mineiro. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e repercutir a derrota por 2-0 do Inter para o Galo Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro de 2022. A nossa expectativa antes da partida era Lisiero como lateral esquerdo, Johnny talvez como volante, mas o Medina ele surpreendeu. Ele não coloca o Johnny e ele coloca Carlos de Pena para começar a partida pelo lado esquerdo. O Edenilson vira o volante ao lado de Gabriel e aí fica Gabriel, Edenilson, Maurício, Taison e de Pena com Wesley Moraes na frente. Taison e Wesley Moraes, que tiveram problemas físicos lá no Equador, começaram jogando. E este foi o Internacional que abriu a partida contra o Galo Mineiro. É verdade que é o Inter que tinha a ideia de pressionar a defesa adversária, de marcar a saída de bola e, mais do que isso, de manter a posse de bola de alguma maneira no setor ofensivo. A gente via nos 10 primeiros minutos, quando o Inter pegava a bola, a ideia era: vamos tentar controlar o jogo, vamos tentar controlar a posse de bola. E aí o Inter começava a jogar. Só que muito rapidamente o Atlético ficou em cima do Internacional e criou 3 chances em 10 minutos. Teve uma bola na trave do Ademir, teve um cruzamento do Keno para o Sacha, que ficou livre e cabeceou nas mãos do goleiro Daniel, até que veio o gol do Galo muito cedo, logo aos 10 minutos de partida. Um gol do Hulk, onde em uma cobrança de escanteio, o de Pena afasta mal, dá condições para o Hulk, e aí o Nathan Silva corta de cabeça, a bola cai nos pés do atacante do Atlético, que com toda a qualidade que ele tem no mundo, desloca o Daniel com um drible e toca de pé direito, abrindo o placar no Mineirão. O 1-0 do Galo, mediante uma superioridade absurda que o Galo tinha tecnicamente, com jogadores mais fortes que estavam se impondo técnica e fisicamente em cima dos jogadores do Internacional e que conseguiu muito cedo criar algumas chances até fazer o gol. Mas depois do gol do Galo, o Inter conseguiu de alguma maneira emparelhar as ações. O Inter tinha a posse de bola, o Inter marcava bem o meio-campo do Atlético, que praticamente não existia, com Jair e Alan. O Ribeiro e o Pauletti, os comentaristas da Rádio Bandeirantes, citaram que em determinado momento parecia que o Atlético estava jogando num 4-2-4. Eram os 4 defensores, 2 volantes, o Jair e o Alan, e uma linha de 4 na frente, com o Sacha mal no jogo, ao lado do Hulk, de um lado o Keno, de outro lado aparecia o Ademir. E o Inter começou a ocupar esse espaço do setor do meio-campo, que existia. E em vários momentos o Inter faltou capricho, um passe errado do Taison, uma movimentação errada do Edenilson, uma movimentação errada do Maurício, para que o Inter pudesse conectar uma jogada de gol. A primeira finalização do Internacional na partida foi tarde, é verdade, do Carlos de Pena aos 34 minutos do primeiro tempo. Mas antes disso o Inter ocupava o campo do Atlético e pecava no detalhe, pecava no último passe. Em uma partida tecnicamente abaixo de Taison e também de Edenilson, que seriam os responsáveis por dar esse diferencial técnico-ofensivo da equipe do Inter do meio para frente. O Inter vai para o intervalo com uma boa perspectiva, já que naquele momento controlava a partida e o Galo se deixava ser controlado porque o Inter não atacava de maneira muito efetiva e o Galo estava com o resultado a seu favor, de alguma maneira aproveitava os espaços para dar uma estocada. Era um jogo que serviu ao Atlético Mineiro. No segundo tempo o Inter melhora. E melhora através de uma ação tática do Medina, que deu certo. Ele tira o Wesley Moraes, que naquele momento não fazia uma boa partida, e coloca o Gabriel Mercado. E empurra o Internacional para frente. Mas ele tira um atacante, coloca um zagueiro e empurra o Inter para frente? Sim. Ele coloca 3 zagueiros, Bruno Mendes, Gabriel Mercado e também o Kaique Rocha. Tá? Que muitas vezes o Kaique Rocha caía como lateral esquerdo e avançava também. Aí ele botou no meio Gabriel, Edenilson,
Tyson, Maurício e os dois alas, o Bustos pela direita e o Depena pelo lado esquerdo. E começou a controlar o meio-campo, tendo volume de jogo, tendo posse de bola e tendo inclusive oportunidades ofensivas, como a bola que o Edenilson teve aos 3 minutos do segundo tempo. Uma jogada do Tyson pro Bustos, o Bustos cruza, o Edenilson de frente pro gol, erra o chute e o Inter desperdiça uma chance. O Inter fez um bom jogo no segundo tempo. O Inter controlou a posse de bola e até conseguiu algumas estocadas criar oportunidades de gol. Tanto que o Inter pôde empatar em uma jogada de contra-ataque. Roubada de bola do Gabriel Mercado, que fez um bom jogo, o Gabriel Mercado. Ele aciona o Tyson, que puxa o contra-ataque, serve o Edenilson, e o Edenilson chuta na trave depois de driblar o zagueiro. Se aquela bola entra, a história do jogo muda. E o Inter poderia sair com 1 ponto, mas não saiu. E é aí que eu falo da diferença de tamanho, hoje, de Atlético e Internacional, que ficou muito claro. O Inter fez todo o esforço. O Inter, com uma partida abaixo, é verdade, do Tyson e do Edenilson, teve tudo de si fisicamente, tanto que teve 2 lesões musculares que preocupam, o Bruno Mendes e o Kaique Rocha, e tudo de si taticamente. O Medina usou todas as cartadas possíveis. Depois ele coloca o Alexandre Alemão na vaga do Maurício para ter um 9 mais posicionado, que possa segurar a zaga adversária. Ele tenta, em alguma maneira, ele tira o Bruno Mendes quando o Bruno Mendes sente e coloca o Caio Vidal. Ele coloca o Bosquilha na vaga depois do Lisiero para ter um pouco mais de ofensividade. Mas o Galo, em uma estocada, consegue fazer o gol do 2-0. Em um contra-ataque, uma bola roubada no campo de defesa, o Inter todo aberto, o Zaratio serve o Hulk, que vai para cima do Kaique Rocha, dribla o zagueiro do Inter, um lance de craque, dá só um toquinho na saída do Daniel e mata o jogo, 2-0 para o Atlético. O Inter fez de tudo, mas não foi o suficiente. O Atlético é muito mais time que o Internacional. Tecnicamente se mostrou também fisicamente. Bruno Mendes sentiu e Kaique Rocha sentiu preocupações nessa sequência de temporada. E o Inter que abre o olho porque vai ser um duro campeonato brasileiro. Pode agora se recuperar e mostrou algumas notícias positivas, como uma atuação que eu achei interessante do Carlos Depena, variações táticas interessantes do Medina, o Alexandre Alemão tropeçou na bola em um lance, mas é um cara que briga, que corre, que tem algum recurso técnico também. Mostrou que se o Tyson e o Edenilson estivessem melhores, o jogo poderia ser melhor. Isso fica de legado para a sequência do Inter nessa temporada. Mas para esse primeiro jogo não foi suficiente. Medina não corre riscos, pelo menos agora, gravando esse vídeo no quente do pós-jogo. E o Inter se prepara para enfrentar 2 jogos em casa, Guairena e Fortaleza, para dar a resposta que tanto se precisa. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que ainda hoje eu chego com um resumo do dia, informações, tem notícia de negociação, tem muita coisa pra gente falar hoje ainda, beleza? Beijo!